O Egito não é apenas as suas pirâmides banhadas pelo sol. É também um país onde os poderosos interesses econômicos e políticos do mundo se entrelaçam. A revolta da Primavera Árabe na Praça Tahrir, no Cairo, em janeiro de 2011, resultou num país tropeçando em direção a um futuro incerto, cada vez mais polarizado entre forças islâmicas e seculares. A República Árabe do Egito é o país mais populoso do Oriente Médio, com cerca de 84 milhões de habitantes, dos quais 87% são muçulmanos e 12% são cristãos coptas. A população é altamente urbanizada, concentrando-se ao longo do Rio Nilo e Delta e perto do Canal de Suez. – 60% dos habitantes do Egito são felahim, os agricultores que levam uma vida humilde e simples em casas de tijolos de barro. A posição estratégica do Egito lhe dá controle sobre o Canal de Suez, uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. 1/10 da oferta de petróleo do mundo passa por esse canal todos os anos. A economia egípcia, além das receitas advindas do Canal de Suez, do petróleo e da agricultura, depende em grande parte do turismo. Todos os anos, até 10 milhões de pessoas visitam os locais históricos e os restores. No entanto, esses anos de agitação interna têm prejudicado o crescimento, resultando em aumento do desemprego, inflação e perdas econômicas. As raízes da civilização do Egito remontam a mais de 4 milênios antes de Cristo. Essa terra conheceu dinastias faraônicas, reis helenistas, imperadores romanos e bizantinos. A conquista árabe do século VII introduziu no Egito o Islã, cultura a que o país pertence até os dias atuais. Em 1882, o Império Britânico ocupou a região. O Egito obteve a independência em 1922, quando Faúd I declarou-se rei. No entanto, apenas em 1953 foi declarada a República. O Egito permaneceu em agitação na segunda metade do século XX, com os conflitos em torno do Canal de Suez e a posição de Israel no Oriente Médio. Em 1981, durante o desfile anual da independência, extremistas muçulmanos radicais da Al-Jihad, um grupo dissidente da Irmandade Muçulmana, assassinou o presidente Anwar Sadat. Ele foi sucedido pelo vice-presidente Hosni Mubarak, que imediatamente introduziu a lei marcial, que permaneceu em vigor até 2011, quando seu governo de 30 anos caiu perante a Primavera Árabe. A Irmandade Muçulmana, que se opõe às tendências de secularização e sempre esteve ansiosa para introduzir a Sharia, assumiu as rédeas do Estado em 2012. Depois de um ano controverso no cargo, Mohamed Morsi, primeiro presidente democraticamente eleito do Egito, foi deposto pelo exército na sequência das manifestações em todo o país. O país parece estar dividido em duas frações. Os cidadãos do Egito estão lutando pela estabilidade e a recuperação econômica, mas seguem enfrentando um futuro incerto. O cristianismo chegou ao Egito com Marcos, o evangelista, no primeiro século. Em seguida nasceu o monaquismo cristão. Até o final do século V, centenas de mosteiros e milhares de locais de oração decoravam o deserto egípcio.
Os coptas, descendentes de um antigo povo que habitava o Vale do Nilo bem antes da conquista árabe, eles eram, e até hoje, permanecem cristãos. Ortodoxos, católicos e protestantes coptas estão unidos por sua devoção a Cristo por um longo tempo, quando uma cruz era tatuada em seu pulso ou ombro como sinal permanente de sua fé. Até a Idade Média, os coptas eram maioria no Egito. Com o passar dos anos, têm sido cada vez mais discriminados. Alguns se converteram ao islamismo a fim de sobreviver. Aqueles que se recusaram a repudiar sua fé se tornaram cidadãos de segunda classe. O surgimento do fundamentalismo islâmico na década de 1970 levou a sucessivas ondas de perseguição. Em 1980, uma cláusula foi acrescentada à Constituição. O Islã é a religião de Estado, e árabe é a língua oficial e Sharia islâmica a principal fonte de suas leis. Entre 1981 e o presente, os ataques dos fundamentalistas sobre os coptas têm semeado morte e destruição de centenas de casas, igrejas e lojas. Os próximos anos pressagiam um período difícil para os cristãos do Egito. Incapazes de encontrar trabalho ou campos para cultivar, são testemunhas de uma presença islâmica cada vez mais dominante, com a construção de novas mesquitas cada mês, enquanto a construção de novas igrejas é praticamente impossível. Muitos cristãos buscam pela liberdade no exterior. Estimativas indicam que o número de cristãos que deixaram o Egito desde a queda do regime de Mubarak chega a 100 mil. Muçulmanos, salafitas, eles pensam que só o Islã deve existir no Egito. Todos os cristãos devem ir embora. E eles nos dizem, vão para o Canadá, para os Estados Unidos. Vocês têm todos os vistos. E nós dissemos, não, esse é o nosso país. Permanecemos aqui, porque nós temos a missão de construir a paz e o diálogo com os outros e aceitar os outros. E tentamos fazer isso. Os cristãos do Egito, nossos irmãos e irmãs que sofrem, não precisam apenas da nossa simpatia, mas da nossa ajuda, uma ajuda concreta. Temos de pensar neles frequentemente, orar por eles, mas também apoiá-los financeiramente.